Olá, meus queridos. Hoje nós veremos nossa quarta aula, o livro de Êxodo. Nós já vimos Gênesis parte 1, vimos uma introdução, Gênesis depois Gênesis parte 1, Gênesis parte 2 e agora vamos para Êxodo, onde vai pegar o período que que o povo de Israel está em cativeiro no Egito. Então, eu deixo aqui o capítulo-chave, versículo-chave para vocês lerem. O período de ação, o autor já havia comentado, Moisés, o período de ação 216 anos, entre 1706 a 1490 a.C., tá? E dentro dos 40 capítulos nós vamos ver os primeiros 2 capítulos, a introdução do povo no cativeiro, como que ele chega até o cativeiro, o povo sendo liberto, a preparação do povo, o povo viajando para o Monte Sinai, o povo recebendo a lei de Deus, a palavra ali de Deus, e finalmente termina os últimos 16 capítulos entre Israel em seu período de adoração. Lugar e tempo. O livro começa no Egito, onde tem um lapso de tempo de 430 anos. Ele avança para o deserto e passa aproximadamente 2 meses no deserto, ali na caminhada do deserto, até chegar ao pé do Monte Sinai, onde permanece por 10 meses. Esse é o período que vai abranger o nosso estudo de hoje. Vamos fazer um resumo geral do que seria o Êxodo de 1 a 40. Então, o Êxodo de 1 e 2. O capítulo 1, ele começa já falando de José, que morreu, os seus irmãos morreram, então todos os patriarcas das tribos, eles já morreram, o faraó daquela época que conhecia José também morreu, e o povo egípcio esqueceu quem era José, esqueceu da história de José, esqueceu tudo que aquele povo que estava ali, o porquê aquele povo estava ali. Tem um detalhe importante também, o povo, quando Deus chama o povo para se livrar da fome, não era para o povo ficar no Egito, era para o povo deixar passar o período da fome e retornar para sua terra, em Hebrom, que era a terra que Deus tinha prometido para eles e tinha dado para eles. Dali eles estariam conquistando todo aquele vale, toda aquela região. Mas eles decidem ficar no Egito. Foi mais fácil, né? Era mais atraente, já estavam estabelecidos, eles decidem ficar. E isso é interessante, é curioso que essa mesma atitude vai acontecer lá no segundo cativeiro, o cativeiro babilônico, lá na frente, no Velho Testamento. Mas vamos voltar aqui para a parte do cativeiro egípcio. Então o povo, ele fica, a liderança egípcia percebe que o povo crescia muito, eles ficam amedrontados, com receio de que aquele povo fosse crescer e conquistá-los, então eles precisavam frear. Começaram a oprimir. A escravidão, ela não começou de repente. Ela foi pouco a pouco, aumentando impostos, aumentando a exigência de trabalho, o trabalho forçado, quando de repente o povo já estava totalmente escravizado. Chega um momento que é feito um decreto onde todas as crianças deveriam morrer, as parteiras deveriam liquidar os meninos, as crianças que nascessem do sexo masculino deveriam ser mortas, para evitar o crescimento do povo. Então, mas Deus abençoou o povo e o povo se multiplicou mais ainda. O faraó se desespera, chama as 2 parteiras e fala: ei, o que está acontecendo? Por que vocês não fizeram o que eu pedi? E elas... então começa, ele fala: agora eu quero que joguem todas as crianças no Nilo. E todas as crianças, não, todos os
meninos, né, joguem no Nilo. E assim vai, nasce Moisés. Moisés é filho de um homem e de uma mulher da tribo de Levi. Moisés nasce, a mãe não quer jogá-lo no rio Nilo, faz um plano com a filha de colocar dentro de um cesto e deixar encaminhar a criança para a região onde a princesa, a filha do faraó, costumava ir. E aí, assim, é feito, Moisés é resgatado, recebe esse nome Moisés porque foi tirado das águas. A princesa pede para chamar uma hebreia para amamentar a criança, e a irmã de Moisés chama a própria mãe, né? E a mãe amamenta. E é interessante porque Moisés não somente ele é amamentado, cuidado, mas ele é criado pela própria mãe dentro do palácio. Então Moisés cresce sabendo quem ele é, cresce sabendo os seus quem são os seus, quem eram os seus ancestrais, quem era o Deus Todo-Poderoso, o Elohim. Então, tudo isso é apresentado para Moisés, e Moisés cresce com toda essa instrução. São 40 anos no total que se passam, onde Moisés recebe também toda a instrução egípcia, todo o ensino de escrita, tecnológico, todo tipo de informação que o Egito era muito rico nesse tipo de informação e organização. Uma escola excelente para a vida de Moisés, e dali ele cresce, e é quando finalmente ele entra num conflito pessoal, vendo um dos seus irmãos israelitas ou hebreus sendo agredido por um guarda egípcio, e ele vai em defesa e acaba matando esse egípcio, e a pena de morte era dada para quem matasse um egípcio, e ele teve que fugir para não morrer. Ele foge e ele vai para as terras de Midian, e lá ele acaba descansando à beira, próximo a um poço, e esse poço era justamente onde as filhas de Jetro levavam o rebanho para beber água no final do dia, para voltar e descansar. E Moisés vê que os pastores não estavam deixando que essas moças dessem de beber ao seu rebanho. Ele intercede, e não só intercede, como ele ajuda a tirar a água, e ele ajuda a dar de beber ao rebanho. Essas moças chegam, as filhas de Jetro chegam mais cedo em casa. O pai pergunta, mas por que chegou tão cedo? E elas explicam que um egípcio ajudou. Jetro, em retribuição a ele, convida Moisés para a sua casa, e aí o tempo vai passando tudo rápido, que está escrito ali, né, nessa parte. Moisés acaba ficando, se casa, estabelece família, e vão se passar 40 anos. 40 anos de Moisés como pastor. E olha que interessante. Os primeiros 40 anos, Deus deu toda a instrução para Moisés. Os próximos 40 anos, Deus vai disciplinar Moisés, ensinar Moisés como pastorear ovelhas, como cuidar de um grupo de ovelhas, como usar o cajado, a ponta do cajado para puxar a ovelha para perto, a parte de trás do cajado para repreender a ovelha, o carregar, resgatar as ovelhas nos seus braços. Enfim, ele tem toda uma escola de pastoreio durante 40 anos. Moisés um dia decide ir para outro lado para levar a pastorear as suas ovelhas, e era justamente próximo ao Monte Horebe, quando ele vê uma sarça, uma moita, pegando fogo, e aquele fogo não consumia a moita. Ele fica curioso, se aproxima da moita, e quando ele vai chegando perto,
ele ouve uma voz: Moisés, Moisés. E na mesma hora, Moisés, ele já sabia quem era Deus, ele já adorava a Deus, ele já tinha toda uma relação com Deus, só que agora era diferente. Agora ele ouve Deus falando com ele diretamente, ele sente a presença de Deus. Instantaneamente, ele responde ao Senhor: sim, Senhor. E ali ele começa um diálogo com Deus. Ali Deus começa o chamado de Moisés aos pés ali do Monte Horebe com a sarça ardente. Moisés falando com Deus. E aqui é interessante que no capítulo 3, né, que é no versículo 4, quando ele responde: eis-me aqui. No versículo 5, então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor, e por causa dos seus feitores, eu sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tendo visto como os egípcios os oprimem, vá, pois, agora, e eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. E agora vai começar Moisés com as suas dúvidas, as três desculpas de Moisés. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E ele já tenta pular fora. Quem sou eu? Não, eu não. E Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. E Moisés perguntou: e quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? E aqui é onde Deus apresenta o seu nome para o povo. Até então Deus era conhecido como Elohim, o Todo-Poderoso, o Grandioso, o Deus poderoso. Ele diz quem ele é. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O Deus que é o que é. Eu sou o que sou. Yahvé, Jeová. Então vamos ver aqui. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. E disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde mana leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus,
Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que de uma forma poderosa, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios, com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Bom, eu não vou continuar lendo, mas e aqui nós vamos ver Deus apresentando os seus milagres, ensinando Moisés como ele se apresentar ao povo, como ele se apresentar ao faraó, e também os milagres, porque Moisés fica na dúvida, né, sobre os sinais. Ele diz no capítulo 4, e se eles não acreditarem em mim, e não quiserem me ouvir, disserem, o Senhor não lhe apareceu. Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? E aí ele transforma o cajado, a vara de Moisés, em serpente. Depois ele transforma a mão de Moisés, que vai ao peito, em uma mão leprosa. De novo ele coloca ao peito e transforma e cura a mão dele. Então ele faz maravilhas e por fim ele diz, e se ainda assim eles não acreditarem, você vai pegar a água do rio Nilo e vai jogar a água do rio Nilo e ela vai se transformar em sangue. Esses serão os sinais que acompanharão e que mostrarão que eu sou o que sou e eu envio a ti. E assim acontece, mas assim acontece. E Deus vai revelando a Moisés tudo isso que vai acontecer e ainda assim Moisés fica na dúvida, será que sou eu? Será que eu posso? Então ele fala, mas eu não, manda outro. Eu tenho a língua pesada, eu nunca falei bem, eu não vou conseguir, Senhor, não sou eu. E aí então Deus chama a atenção de Moisés e fala, quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou torna o cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Ah, Senhor, eu peço-te que envies outra pessoa. E aí sim, já foi, Deus se ira e diz, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele dirá o que e lhe dirá o que ele deve dizer. E eu estarei com vocês quando falarem. Com vocês quando falarem. E então Arão passa a ser o porta-voz de Moisés e Moisés passa a ser o porta-voz de Deus para com o seu povo. E todas as desculpas que Moisés apresentou diante de Deus, Deus foi eliminando uma por uma, mostrando que ele era o Senhor. E Moisés, no final, aceita, acredita e obedece. Nesse capítulo 4, quando Moisés ele volta para o Egito, né, que ele obedece o chamado de Deus, ele vai até seu sogro e fala, olha, eu preciso voltar para o Egito para ver os meus parentes que ainda vivem. E Jétro responde, vá em paz. Então ele pega a sua esposa, os seus filhos, e ele volta para o Egito. E tem uma passagem que pode causar algumas dúvidas, né? Eu queria só fazer uma pausa nela aqui, que é justamente o versículo 24, onde diz assim, numa hospedaria, ao longo do caminho o Senhor foi ao encontro de Moisés, algumas traduções diz ao filho de Moisés, e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou aos pés de Moisés, ou lançou aos pés de Moisés, e disse, você é para mim um marido de sangue. Ela disse, marido de sangue, referindo-se à circuncisão.
e nessa ocasião o Senhor o deixou. Aqui alguns estudiosos o que interpretam dessa passagem, que é um versículo aqui, uma parte talvez delicada para se entender, né? Como assim Deus queria matar Moisés, ou filho de Moisés? Como a gente pode perceber, o filho de Moisés não estava circuncisado. E isso era uma promessa, era um compromisso que todo hebreu, todo israelita, todo filho de Jacó fazia. E talvez aqui, porque pelos costumes dos midianitas, e talvez por alguma discussão com Zípora, né, ele não fez, Moisés não fez, e deixou que isso acontecesse. E isso é uma especulação, porque a gente vê que Zípora vai e ela toma a iniciativa de circuncisar o filho. Então, por isso, provavelmente, essa é uma especulação, provavelmente ela era quem tinha dito para não fazer, ou influenciou Moisés a não fazê-lo, e quando viu que o Senhor vinha, e ele vinha para matar, porque aqueles que não eram circuncisados morriam, né? Porque não faziam parte, não tinham cumprido com a sua parte do pacto, né? E ela vê que isso vai acontecer, ela prontamente o faz, né? Então aqui só fiz essa breve parada aqui no capítulo 4, versículo 24 ao 26, só para chamar a atenção desse detalhe aqui e dar uma esclarecida, porque talvez vocês lendo podem chegar nessa parte e ficar um pouco em dúvida do que aconteceu aqui. Versículo 4, o capítulo 4 continua até o encontro de Moisés com seu irmão Arão, onde Moisés diz tudo que ele tem que fazer, que Arão tem que fazer, e que eles têm que voltar para o Egito e se encontrar com as autoridades. O capítulo 4 ele termina com Moisés mostrando os sinais para o povo, e o povo crendo que ele era um enviado do Senhor para libertar. Então Moisés, junto com Arão, vai à presença do faraó, e aqui sobre o faraó, é a terceira geração, provavelmente, de faraó, onde nós temos aqui a primeira geração do faraó que recuperou, né, que estava durante a opressão das crianças e que adota Moisés. Depois o filho, que cresceu, provavelmente cresceu junto com Moisés, ele vive, mas Moisés já está no exílio, e quando Moisés volta, ele volta já falando com provavelmente o filho do que era o irmão dele, né? Então a terceira geração de Faraó naquele momento ali, né, contando a partir do nascimento de Moisés, provavelmente era esse Faraó, não era o mesmo Faraó que cresceu junto com ele, tá? Então é isso que os estudiosos acreditam também, né? Então, continuando, e antes de avançar, agora que eu lembrei, no versículo 21 do capítulo 4, quando também Deus esclarece aqui que ele endurece o coração do faraó, né? Que às vezes as pessoas se perguntam, mas Deus tinha um propósito. Como o faraó não ele impediria o seu povo, e Deus declara como seu primeiro filho, né? Que diz assim no versículo 21, disse mais o Senhor a Moisés, quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Depois digo ao faraó que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho. E eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir. Por isso matarei o seu primeiro filho.
Então, nós vamos ver que vão acontecer as 10 pragas, as 9 pragas, elas têm um propósito, mas que ela vai culminar justamente no que Deus tinha dito que iria fazer com o faraó, para ele perceber o quão doloroso era perder o seu filho. E para que todo o propósito de Deus se cumprisse, ele endurece o coração do faraó, para que assim a sua obra se complete. Já no capítulo 5, a gente vê quando Moisés e Arão se apresentam perante Faraó, coloca a petição de libertar o povo, o Faraó se irrita, aumenta e coloca a carga ainda mais pesada sobre o povo se irrita com Moisés, se revolta porque por conta dele ter ido lá falar com o Faraó, agora a carga está mais pesada, então isso já começa a gerar toda uma problemática para Moisés. Moisés, então, no versículo 22, fala: Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Então aqui Moisés colocando a queixa do povo, do próprio povo, e ele também entendendo a queixa diante do Senhor. E o Senhor fala com Moisés e diz: você vai ver o que eu vou fazer com o faraó. Então começa a parte das pragas, e a gente vai agora começar a entender o que cada uma dessas pragas representou. Então, vamos dar início aqui às pragas no capítulo 7, até a passagem que é a Páscoa, Pessach. Então vamos entender aqui um pouquinho melhor. Cada praga ela está conectada uma com a outra. É isso que é o interessante. Existem estudos científicos que tentam mostrar a conexão de uma praga com a outra. Uma é consequência da outra, né? Elas vão encadeadas. É interessante, né? A primeira praga, a água em sangue, né? Transformação do rio Nilo e de todas as águas do Egito em sangue. Foi um golpe no deus Nilo, o Hapi, e com a morte dos peixes também foi um duro golpe contra a religião do Egito. Certas espécies de peixes eram veneradas e até mesmo mumificadas, né? Então a gente vê como Deus já ataca justamente nos pontos de enganação, mostrando quem ele é. Êxodo 8 vem as pragas das rãs, que também era outro deus, o símbolo da fertilidade, que era o conceito egípcio de ressurreição. A rã considerada sagrada, que era a deusa rã, Hecate. E então a praga da rã trouxe desonra para essa deusa. Nós temos os piolhos, a terceira praga, que os sacerdotes finalmente reconheceram a derrota, quando eles se viram totalmente incapazes de transformar o pó em borrachudos por meio de suas artes secretas, né? A gente vai ver em Êxodo 8, versículos 16 a 19, e era também dos piolhos atribuídos ao deus Tote. Então também ataca outro deus do Egito. Quarta praga, moscas. E aí a gente vai ver a demarcação entre os egípcios e os adoradores verdadeiros de Deus, né?
que faz com essa praga. Enquanto que os enxames de moscas invadiam os lares egípcios, os israelitas da terra de Gósen, que era a região onde eles se estabeleceram, porque os israelitas, os hebreus, eles não ficavam no Egito, dentro do Egito, né? Eles ficavam no subúrbio, na terra de Gósen. Eles não foram atingidos por essa praga, né? Deus algum pôde impedir, nem mesmo Ptah, o criador do universo, ou Thoth, o senhor da magia, mas na terra de Gósen, o Deus de Israel não deixou entrar essa praga. Então vem depois a peste sobre os bois e vacas, que também ataca as deidades Serafes ou Apis, o deus sagrado de Mênfis, do gado, e a deusa da vaca, Ator, e a deusa do céu, Nut, né? Então, mais outro deus destronado, mostrando que o Deus Todo-Poderoso, Jeová, ele estava acima de todos esses deuses do Egito. Depois nós temos as feridas sobre os egípcios, né? Que nessa praga Deus zomba da deusa e a rainha do céu do Egito, a Neite, né? Que Moisés jogou o pó para o céu e que deu um tumor ulceroso na pele do povo que doeu demais. Os magos também não pegaram a doença e não puderam adorar a deusa e rainha religiosa. E Israel novamente foi poupado dessa praga. Depois a sétima praga, a chuva de pedras, né, que foi a saraivada que envergonhou os deuses considerados como tendo controle sobre todos os elementos naturais. Por exemplo, a deusa das águas, Íris e Osíris, o deus do fogo, Deus também toca e derrota esse, mostra que ele tinha soberania e poder acima deles. Depois vem a praga dos gafanhotos, que ela mostra que os deuses da colheita, os deuses egípcios, o deus do ar, e Sebeque, o deus do inseto, o deus inseto, que eles tanto adoravam para ter uma boa colheita e ter proteção sobre a sua colheita, nada pôde fazer. E esses deuses, mais uma vez, envergonhados, destruídos pelo Deus Todo-Poderoso, que estava acima de todas as coisas. E agora então, antes de culminar na principal praga, a gente vê o Deus do Sol, o Deus Ra, o principal Deus do Egito, sendo ofuscado, atacado por Deus, porque veio a escuridão total. Então, o Egito ficou durante 3 dias em trevas e Israel ficou em luz. Então, a principal praga, a mais severa de todas, e que também teve o seu propósito religioso, onde mostra que nenhum Deus está acima, nenhum desses deuses está acima, ou está acima de Jeová. A morte do primogênito, ela tinha um impacto muito forte, porque o faraó era considerado uma deidade. E até o faraó, ou o primogênito, que era o potencial faraó, o sucessor, ele também foi atingido. Então, mostrando que Deus está acima de todas as coisas e Deus é o Todo-Poderoso. Coloquei a fonte aqui desse material, esse material achei bem interessante, que eu extraí. Esse conteúdo ele foi feito pelo pastor Valdeci Júnior, tá? E ele tem a parte da enciclopédia do Estudo Perspicaz das Escrituras. Vocês podem consultar depois com mais detalhe. Diante de todas as pragas, o faraó então se arrepende de não ter liberado o povo e finalmente libera o povo, e o povo segue em sua caminhada. Moisés organiza o povo em famílias e faz toda uma logística
a movimentar milhares de pessoas e famílias para uma fuga, para uma caminhada. Então eles vão caminhando. Mais adiante eu vou mostrar nos estudos o possível ponto onde pode ter sido cruzada a passagem do Mar Vermelho, aonde o mar se abre e o povo passa, e posteriormente as tropas do faraó são sufocadas pelas águas, o povo passa livre, né? E vai caminhando pelo deserto para cumprir o seu propósito de adoração, né? Então, logo assim que eles passam do Mar Vermelho, nós temos aqui a declaração, né, da onde eles param, no lugar onde as águas eram amargas, o povo começa a murmurar e já brigar com Moisés. Você nos trouxe aqui e não podemos beber água. 3 dias caminhando e cansados e sedentos. E Moisés clama ao Senhor, e o Senhor fala com ele joga um arbusto nas águas, e as águas ficam doces, boa ao paladar. E aquela região, inclusive, se chamava Mara, porque as águas eram amargas, eram conhecidas por essas águas amargas, mas o Senhor abençoa. E ali o Senhor já ensina o povo e chama o povo para um compromisso e fala: olha, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, e derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Então, esse era o propósito e esse foi o cuidado que Deus teve com o seu povo, mas tinha uma contrapartida: obediência. E nós vamos ver aqui no Velho Testamento inteiro, a gente vai ver o cuidado de Deus, o que Deus nos chama: obediência. E esse é o grande pecado do povo, inclusive o pecado de Moisés, porque Moisés não entra na terra prometida, apesar de tudo, de ser Moisés, porque ele desobedeceu. Mas só uma desobediência? Pois é. Só que Moisés era o porta-voz de Deus para com o povo. Moisés tinha uma relação direta, ele não tinha intermediários, ele tinha uma responsabilidade muito maior. Então, quando você tem uma responsabilidade muito maior, o peso da desobediência acaba sendo maior também. Então vemos que Deus leva o povo para Elim, a fonte de árvores, e leva para um oásis, ainda no capítulo 15, né, com as palmeiras, com águas boas, e ali o povo fica acampado. Finalmente o povo tem fome e não aguenta mais de fome, pede comida ao Senhor. Então o Senhor, no deserto de Sim, ele manda um vento com sementes, que é o maná, que vem do céu, e isso ficou marcado. E essas sementes são como pequenas sementes de trigo. Elas são preparadas, amassadas, feita uma farinha, e dessa farinha é feito pão. Mas ela tinha uma durabilidade muito, muito baixa, ela era para o dia, para o momento. Então era aquela preparação, eles faziam e comiam, gerando a dependência diária do milagre de Deus na vida deles, da confiança no Senhor, de que o Senhor estaria com eles e o Senhor os alimentaria, e o Senhor era quem os abençoaria. E esse é o maná. O maná, quando fala o pão que veio do céu, não caía pão do céu, não caía fruta-pão, não era isso. Eram sementes similar a do trigo, e que eles preparavam e faziam o seu pão, o seu alimento. E no capítulo 16 tem o do maná, e o povo já... É interessante, Deus alimentando, e o povo já estava farto, já não queria mais saber do maná. Não aguento mais comer maná, eu não quero comer pão, eu quero comer carne.
Então Deus manda uma revoada de codornizes e eles se alimentam de carne, de ave. O povo entra num desespero tão grande que a palavra diz que alguns morreram de tanto que comeram. Né? Lembrando que eles estavam caminhando no deserto. Né? Então, era uma peregrinação. E aqui no capítulo 17, nós vamos ver a rocha ferida, né? Quando o povo caminha e sai do deserto de Sim e vai para Refidim, e eles reclamam porque começam a se queixar porque não tinham água para beber e não tinha nada ali para beber. E o povo volta a se queixar com Moisés, e Moisés volta a falar com Deus: olha, você é apedrejado, esse povo quer me matar. E Deus dá a ordem para ele: leva a sua vara, suba com a liderança do povo, e você vai bater na rocha, e a rocha dali vai sair água. E assim aconteceu, e Moisés subiu, e dali brotou água. E esse lugar Moisés colocou o nome de Massá e Meribá. Massá porque significa provação, e Meribá significa rebelião, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Logo depois, a continuação no mesmo capítulo 17, tem a vitória sobre os amalequitas. É interessante como tudo na vida, nós precisamos de ação e oração. Moisés chama Josué e fala: Josué, você vai diante do povo, separa os homens de guerra e vocês vão lutar. E Josué vai, um jovem, corajoso, forte, vai para a luta, na retaguarda. Moisés, em oração, levantava os braços e orava para que Deus abençoasse e desse a vitória. E quando os braços de Moisés se cansavam em oração e baixavam, o povo de Israel perdia. Então levantava o braço, ajudava a levantar o braço de Moisés novamente, e o povo vencia. E Moisés ia cansando, e o povo perdia. Isso mostra pra gente que a gente não pode esmorecer na oração, que a gente tem que lutar as batalhas humanas, mas também lutar as batalhas espirituais. E a gente não pode se cansar. A gente tem que perseverar e tem que insistir. E pedir ajuda. E é quando as outras pessoas ajudavam a Moisés, enquanto Moisés, no versículo 11, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. E quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Então Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um em cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Aqui nós temos um relato interessante, no capítulo 17, versículo 14. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Aqui a maldição do Senhor sobre os amalequitas que tentaram destruir o povo despreparado e fragilizado caminhando no deserto, e era o povo escolhido, o povo de Deus. Então eles erraram duas vezes, né? Por ter ido contra o povo de Deus e por ter se aproveitado da fragilidade do momento que o povo se encontrava. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é que o Senhor manda Moisés escrever num rolo. Aqui já o Senhor, aqui está escrito o Senhor mandando registrar os atos, os acontecimentos, e já estavam sendo feitos registros, tá? Que é o registro que nós vamos ver depois de todo o Pentateuco. Então,
Ali já estava sendo dito, o Senhor já estava mandando Moisés escrever e registrar em rolos. E finalmente, Jetro vem ao encontro de Moisés, levando a sua filha, Zípora, e os seus netos ao encontro de Moisés. O momento que é justamente naquele momento lá da circuncisão do filho de Moisés, provavelmente aquele foi o momento quando Moisés manda Zípora e o seu filho voltarem do Egito e irem para a sua terra, para a terra de Midian. E agora no deserto eles voltam a se encontrar. E é quando Jetro passa a fazer parte ali de toda a congregação e de todo aquele grupo e observa o que está acontecendo e dá o conselho a Moisés, né? Um conselho valioso, né? E organizacional. Jetro viu que Moisés ele passava o dia todo respondendo às demandas do povo. E o povo ficava naquela fila enorme, fazendo suas demandas, suas solicitações. E Jetro viu que isso não era bom. Então ele dá um conselho para o seu genro, né? E aqui, deixa eu pegar a passagem aqui, aonde entra a parte perigosa, né? É importante fazer a obra de Deus, é importante estar trabalhando, mas é muito importante que sejamos organizados e estruturados para que não nos esgotemos e não façamos desanimar o povo. E é justamente esse o conselho. Jetro responde, né, a Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100 e de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões, trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. E isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles os dividirão com você. E se você assim fizer, se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Aqui é interessante porque a gente tem que ser organizado na obra de Deus. E não só na obra de Deus, na nossa vida, no trabalho. Aqui é o ensinamento de delegar, saber transferir responsabilidades. E os casos mais complexos, ele entraria. Mas o que Jetro ensinou foi: multiplique os seus braços. E isso serve para a minha vida pessoal, serve para a minha vida profissional, serve para a minha vida espiritual. Multiplique os meus braços, delegue, saiba organizar, dividir grupos, pequenos grupos, médios e grandes, conforme ali o conselho de Jetro. Fica esse conselho aí para cada um. E agora, depois de 3 meses caminhando no deserto, passando por todos os sofrimentos, aflições, batalhas, vitórias, finalmente eles chegaram no Monte Sinai, no Monte Horebe. E ao pé do monte, Moisés sobe para falar com o Senhor. E quando Moisés sobe ao monte, a palavra que o Senhor dá para Moisés é uma palavra muito forte, poderosa, e que ela serve para a nossa vida até hoje.
capítulo 19, versículo 4, diz, na verdade, versículo 3, né? Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Observem, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O que Deus fez com o povo quando ele chama Abraão, ele chama esse povo, que depois vira povo de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele chama esse povo para ser o povo exemplo de adoração ao Senhor, para mostrar como se deve adorar e se relacionar com Deus. A formação da religião que vai gerar um relacionamento com Deus. Infelizmente, nós vamos ver que no passar do tempo, a religiosidade acaba conquistando o coração do homem e sobrepondo os desejos de Deus e os propósitos de Deus. E isso acontece com qualquer religião. Quando as pessoas focam na religiosidade, nas suas regras, na sua forma, e esquecem de se relacionar com Deus e entender verdadeiramente esse propósito, a tendência é a pessoa ou aquele grupo se tornar um grupo religioso e às vezes frio e distante de Deus. Lá no Novo Testamento nós vamos ver Paulo falando isso. A grande batalha de Paulo no Novo Testamento, onde quando Jesus vem e ele se apresenta e ele está com os judeus, a igreja se forma quando Jesus morre, ressuscita, e a igreja se espanta, e depois vem o movimento de formação da igreja, o dia de Pentecostes, e toda a dispersão do Espírito Santo para levar o evangelho, a palavra de salvação para o mundo todo. Os judeus acreditavam que era para levar somente para os judeus, e inclusive que deveriam de carregar o peso, colocar o peso da religiosidade, de todas as regras judaicas para aqueles que se convertessem. E é onde entra Paulo. E Paulo, como o mais ortodoxo de todos aqueles que estavam ali levantando e formando a igreja, fazendo parte da igreja de Cristo, ele era o mais ortodoxo e estudioso de todos eles. É justamente ele que vai contra isso e fala que esse fardo é dos judeus, mas que Cristo é para todos, e que as pessoas deveriam ser livres para serem salvas e não serem presas a uma religião. Não estou aqui dizendo que nós não devemos fazer parte de uma congregação, de um corpo de Cristo, não, porque a Bíblia nos ensina a fazer parte do corpo de Cristo, a ser parte, a congregarmos, a estarmos juntos. Né? A história do carvão em brasa junto, ele faz uma fogueira. Quando o carvão se afasta da fogueira, ele volta a ser um carvão sem utilidade, frio, distante, que suja e não aquece, e não cumpre o seu propósito. Então a religiosidade ela é muito perigosa. E aqui nós vemos o cuidado que Deus fala: olha, eu estou chamando o meu povo para ser exemplo, mas não confundam. E nós vamos ver depois, no decorrer da história, que sempre que o povo confunde, ele entra em problemas. Depois, quando ele se recupera, ele vai. E nós vamos ver toda a linha da história de Israel nesse sobe e desce, sobe e desce. Quando se relaciona com Deus,
vitorioso. Se afasta de Deus, o inimigo vem, derrota e os envergonha. Se aproximam de Deus, vitória. Se afastam, o inimigo vem novamente e se tornam presas fáceis para o inimigo. Agora começa a preparação do povo. Deus fala com Moisés para preparar o povo, porque ele vai consagrar o povo para estar na presença de Deus. E assim acontece. O povo todo fica ao pé do monte Sinai e o Senhor, eles lavam suas vestes, eles se preparam, tem todo um momento de preparação. E então Moisés sobe para falar com o Senhor e recebe os 10 mandamentos. Então nós vamos ver os 10 mandamentos e logo depois vem a lei civil, que Deus vai dizendo como o povo deve se comportar com a sociedade. Primeiro ele fala como o povo deve se comportar para com ele e depois para com o seu grupo, a sociedade. Então nós vemos aqui no versículo 3, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem de qualquer coisa do céu, na terra, nas águas debaixo da terra, não te prostrarás. Enfim, vem toda a parte da idolatria. Não tomarás em vão o nome do Senhor. E aqui, inclusive, se explica porque algumas leituras nós vamos ver o nome Jeová com um apóstrofo, tirando as vogais, para não se falar o nome de Deus quando realmente for necessário. Pelos judeus, os judeus cristãos e os judeus não cristãos. Lembra-te do dia do sábado, honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra, é o único mandamento com promessa que o Senhor dá. Não matarás, o não matarás é não assassinarás, para não ser assassino. Não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, ou seja, não vai ser mentiroso. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Antes da gente chegar lá, deixa eu passar aqui para as leis civis. Então nós vamos ver leis acerca dos escravos hebreus, leis acerca da violência e dos acidentes. Nós vamos ver a lei acerca da proteção da propriedade, lei das responsabilidades sociais, já no capítulo 22. Capítulo 23, leis acerca do exercício da justiça, acerca do sábado, das grandes festas anuais e as promessas e advertências sobre a conquista de Canaã. E assim encerra o capítulo 23. Deus, no capítulo 24, confirma sua aliança para com o seu povo. E Moisés, novamente, a presença do Senhor no Monte Sinai. E, finalmente, Deus fala com Moisés sobre a preparação do tabernáculo e a Arca da Aliança. E no capítulo 25, disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Então ele descreve todas as ofertas. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então Deus vai começar a descrever como deve ser construído o seu tabernáculo. E o tabernáculo, cada detalhe tem a formação tem o seu propósito. Ele tem um significado espiritual e os utensílios também. E finalmente a Arca da Aliança, é onde Deus chama aqui no capítulo 25, versículo 10, faça uma arca de madeira de acácia com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura, revista de ouro puro, por dentro e por fora,
e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revistas de ouro, e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com uma tampa. Os querubins devem ter 2 asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro delas as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. E então Deus vem a descrição da mesa dos utensílios, aonde vem todos os detalhes de como deve ser feita essa mesa, o candelabro de ouro que é feito, o tabernáculo com todos os detalhes, com as 12 cortinas internas de pelo de cabra, com todas as armações do tabernáculo, o altar dos holocaustos, o pátio, o óleo para o candelabro, as vestes sacerdotais, o colete sacerdotal, o peitoral, as outras vestes sacerdotais, a consagração dos sacerdotes, e os 2 holocaustos diários, esse no capítulo 29, no capítulo 30, o altar do incenso, o preço da propiciação, a bacia de bronze, o óleo para as unções, o incenso. Capítulo 31, a escolha dos artesãos do tabernáculo. E aí ele fala, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. E mais uma vez, o dia do sábado. E assim, nós vemos toda a preparação do tabernáculo até o capítulo 31, antes da gente chegar aqui na quebra da lei. Eu vou entrar no tabernáculo daqui a pouco, então vou pular direto para a quebra da lei. Moisés sobe, fala com o Senhor no capítulo 32 e demora para descer, o povo se dispersa, faz o bezerro de ouro, adora, não, apesar de tudo que o povo viveu, passa a adorar um bezerro de ouro. Moisés desce, fica irado e lança as tábuas sobre o bezerro. As tábuas são quebradas, e depois Moisés acaba subindo novamente ao monte para receber as tábuas e pede perdão ao Senhor. Nós vamos ver aqui a construção do tabernáculo no capítulo 35 a 39 e finalmente o tabernáculo é erigido no capítulo 40, onde nós veremos
no livro seguinte, todo detalhamento em Levíticos, e mais alguns detalhes no livro de Números também estará presente ali. Então nós vemos aqui Moisés recebendo todo o detalhamento da construção do tabernáculo, né? E nós temos a divisão. Aqui é um exemplo, né, uma réplica de como seria a tenda, o tabernáculo, e aonde teríamos aqui o pátio, o altar com um incenso, a fonte de bronze para o sumo sacerdote se limpar, se lavar. O povo ficava do lado de fora e aqui entrava com os sacerdotes para poder receber os animais que estariam indo a oferta ao Senhor, o sacrifício. E uma vez por ano, que era o ano novo, acabou sendo um ano de renovação, o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo, aonde ficava a arca da aliança, e ele se apresentava, ele se preparava durante um ano para entrar e se purificava, para entrar no lugar santíssimo e apresentar o povo e Deus, para saber se Deus perdoaria o povo para o próximo, para mais um ano de bênção. A saída do sacerdote vivo dali significava mais um ano de bênção e proteção do Senhor sobre eles. Então era alegria, regozijo, e eles festejavam um novo ano de vida que estaria por vir. Então a comemoração do ano novo do povo naquela época era a certeza de que Deus estaria mais um ano com eles. E essa renovação era todo ano. Então, anteriormente, eu acabei não falando aqui, né? O lugar santo, o santíssimo e o lugar santo dos santos, dividido pelo véu. Nós temos o átrio, o pátio e a tenda da presença de Deus. Nós temos aqui como era o arraial do povo de Deus. As tribos eram divididas, espalhadas, conforme eram organizadas conforme a sua ascendência, né? A tribo de Benjamim, de Judá, de Simeão, de Manassés, de Efraim, elas iam ficando agrupadas por famílias. E aqui os levitas cuidando do tabernáculo. E a presença de Deus era sempre o incenso subindo aos céus e a adoração. Então essa aqui é uma representação que me chama muita atenção, eu peguei na internet, uma representação que eu acho fantástica, né? Como você vê milhares de pessoas no centro dela, o Senhor em adoração. O povo colocando como centro das atenções, centro de tudo, o Deus Todo-Poderoso, Jeová. Que assim seja na nossa vida, colocar Deus no centro de tudo. Que a nossa nação coloque Deus no centro de tudo. E veremos maravilhas, porque essa é a promessa do Senhor. A fumaça representando sempre, constantemente, a presença de Deus que descia sobre o lugar santíssimo. A Arca da Aliança, aqui uma representação da Arca da Aliança, os dois querubins, um de frente para o outro, olhando e protegendo o que está dentro da arca e o que está dentro da arca. Né? As tábuas da lei, um pote com maná, as sementes que eu comentei, que era para fazer amassar e fazer a farinha, as 12 tábuas, as duas tábuas, e o cajado de Moisés, a vara de Arão, que ela acaba florescendo, essa aqui tem um símbolo, ela floresce num momento, numa outra, eu vou comentar isso mais adiante,
numa disputa que vem de liderança, que colocam em dúvida, o povo coloca em dúvida a liderança de Moisés. Mas quem é você para ser o nosso líder? E quem é Arão? Então, justamente a vara de Arão é a que floresce, onde Deus está revelando que chamou Arão para conduzir o povo para a vida. Então, isso é o que está no interior da arca. Bom, aqui é a bibliografia do material para consultas posteriores. Gente, então, por enquanto é isso. Agradeço o tempo de vocês. Nos vemos na próxima aula. Tenham uma ótima semana. Deus os abençoe.